Bom, pessoal, esse aqui é o relatório do Clube de Investimento Edisa do mês de outubro, né? A gente está no dia 11 de novembro, são 13 horas. Eu aguardei o pessoal entrar aí, algumas pessoas entraram, a gente trocou uma ideia, mas devido a compromissos, eu vou deixar a gravação aqui para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, tá? Vocês podem estar vendo aí, né, o índice Bovespa, que ele não para de subir desde o dia 10, 13 de outubro. Ele começou a subir e não parou mais. Então, existe um movimento muito amplo do índice Bovespa. A gente está vendo que o investidor estrangeiro entrou na Bolsa Brasileira e entrou com vontade. Tá? Então, a gente está vendo algumas empresas para o investidor estrangeiro que são fortemente geradoras de caixa, que é o que eles estão fazendo. Tá? Então, principalmente bancos e algumas siderúrgicas, mas esse movimento amplo assim engloba um conjunto de empresas bem significativo, tá? Então, o que que a gente está prevendo aí? O mercado vai corrigir. O mercado vai corrigir, não tem como a gente negar isso, e a gente vai aguardar essa correção para que a gente coloque outros papéis na carteira. Então, nós vamos fazer um giro de carteira, que a gente chama, tá? Provavelmente a partir de janeiro do ano que vem. Tá? A gente vai aguardar também o posicionamento do Banco Central em relação à taxa de juros, que é definitivo para a gente, a taxa de juros em relação ao que é possível ter de lucro em renda variável. A taxa de juros tem que cair. Tá? Então, a gente está vendo aí que existe um movimento provável, muito significativo, de começar corte de juros a partir do ano que vem. A gente acreditava que pudesse acontecer até o mês de dezembro, mas o Banco Central sinalizou na última reunião que não vai fazer isso. A gente está aguardando, né? Hoje foi publicada a ata da reunião do Comitê de Política Monetária, né, o Copom. A gente está lendo ainda as entrelinhas ali para identificar o que o Banco Central está enxergando como risco para a inflação em relação à meta de inflação que eles estão prevendo aí. Ainda não está no centro da meta, então o Banco Central sinaliza que vai deixar a taxa de juros mais alta por mais tempo. Tá? E aí o que acontece? A gente está vendo o mercado subindo sem o corte de juros. Tá? Desse jeito aí, o que a gente está percebendo é que ainda temos a possibilidade de mais upside, né? Mais altas para frente. Por quê? Porque se iniciar corte de juros, a renda variável vai continuar subindo. Tá? Essa é a realidade. Então, eu fomento a todos aí que possam, né, ter algum capital disponível para alocar no clube e também fazer a propaganda para aquelas pessoas que estejam interessadas em entrar na bolsa, que o clube é um investimento extremamente seguro, tá? Então, tá? Então, o que aconteceu no relatório, né, do clube, né? O que eu estava explicando, que a gente está posicionando para preparar a carteira para a virada do ano. Tá? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. No relatório, né, a gente tem diversas empresas, e essas empresas é o que eu estava sinalizando, não existe nenhum risco estrutural dentro da carteira em relação às empresas que a gente tem. Tá? Então, por exemplo, vamos considerar aqui que o mercado americano vai continuar subindo. Tá? Isso aí puxa a nossa bolsa. Por quê? Porque eles resolveram lá as questões que eles estavam sobre shutdown, fechamento do governo, isso aí foi resolvido. E a gente está vendo que as questões de receita, né, para o mercado americano, elas também estão interessantes. As empresas estão vindo com bons resultados. Tá? Então, para a gente, isso é um bom sinal. E o Banco Central, o nosso Banco Central, não mudou o discurso. Eles continuam dizendo que a Selic vai continuar alta por um bom tempo, só que a gente está vendo que a inflação está caindo e ela vai convergir para a meta. A hora que ela conseguir, o Banco Central conseguir enxergar isso, ele vai ter que cortar juros, não tem como.
tá? O que está atrapalhando a gente é ainda a questão do governo, né, de que eles não param de gastar. Então, é o risco fiscal ainda, tá? Mas esse risco ele está ficando numa situação que ele não vai ter mais como aumentar gastos, está tudo amarrado e ele não consegue mais. Então a gente está vendo que ele vai conseguir entrar no ano meio que amarrado, apesar de ser um ano eleitoral. Vamos ver como é que isso vai acontecer, tá? E uma coisa importante, né, que a gente sinalizou é que, apesar do governo Trump abrir diálogo para negociar tarifas, ainda não foi resolvido nada. Então ainda tem mais essa questão para ser resolvida. Isso aí pode ajudar também o nosso mercado, tá? E o que a gente está vendo é que a eleição, né, a eleição de presidente do ano que vem, já está sendo precificada nos ativos. Essa é a verdade que a gente está vendo. Tá? Então, está sendo acompanhadas as pesquisas de intenção de voto e a gente está vendo que o governo ele não está conseguindo mais ganhar percentual e está vindo uma sinalização de que pode vir como candidato o Tarcísio de Freitas. E isso já mostrou para a gente que o mercado está gostando dessa ideia. E aí a bolsa continuaria subindo. Tá? Mas uma coisa também interessante, né, na sequência do que a gente está acompanhando, é que alguns sinais de fraqueza da economia americana estão aparecendo, principalmente relacionado ao emprego. E o Banco Central americano, o Fed, né, Federal Reserve, ele já sinalizou que vai continuar cortando juros. Inclusive, em dezembro, ele já tem uma previsão de cortar juros de novo. Então, isso acaba ajudando a gente. Traz também resultados para a nossa bolsa essa questão de corte de juros no mercado americano. Por quê? Porque a partir do momento que o governo resolve essa questão de shutdown, a gente vai ter conseguir ver as questões de mercado de trabalho lá nos Estados Unidos. E se realmente a gente vê que o mercado de trabalho está enfraquecendo nos Estados Unidos, o Banco Central americano tem que cortar juros. Faz parte da política deles, tá? De manter o emprego e manter a inflação baixa. Tá bom? Então, esses são os drives. A gente tem 3 grandes drives aí para poder a nossa bolsa continuar subindo, apesar dessa subida toda que ela já deu. Tá? Então, vamos ver aqui, por exemplo, na carteira do clube. Né? O nosso pior resultado foi a Fleury, tá? Com menos 9,19%. Né? 9,19% de queda. Só que a Fleury já tinha subido bastante. Ela é uma empresa ligada aos drives da economia. E a gente tem um upside aqui nessa empresa ainda bem grande. Tá? E o nosso melhor resultado foi a Uzi Minas, que é siderúrgica. E aí o que a gente está vendo? Essas empresas elas estavam descontadas e ainda continuam descontadas, mesmo numa alta significativa dessa. Então, 26,77% de alta na Uzi Minas, a gente ainda tem upside para cima. Muito upside ainda. Não é pouca coisa, não. Tá? E a Vale, que ela também vinha sofrendo ao longo do início do ano, ela também virou para a tendência de alta e segue em alta. Tá? As nossas BDRs, as nossas americanas, né? A gente tem o Airbnb com 4,84% de alta, o Bank of America de 6,64%, já com lucro realizado nessas duas empresas, tá? A Disney com 0,10% e a JBS, que é a nova JBS, ela não está mais listada no Brasil, ela está listada lá na Bolsa de Nova York, ela está com queda de menos 8,03%, que também é uma empresa com lucro realizado. Então a gente manteve a posição, ela virou para o mercado americano e começou a corrigir forte até, por sinal. Tá? Então a gente está vendo que existe ainda uma possibilidade de virada dessa empresa lá no mercado americano. Isso é interessante para a gente. Tá? A Johnson continua mantendo, né, o ritmo de alta dela, bem devagar. A micro supercomputador, 6,28% de alta, a gente estava com uma possibilidade de entrar com mais papéis dessa empresa na nossa carteira, a gente está avaliando isso, tá? E o resultado do clube, como que ficou esse mês?
esse mês, para a gente, ele foi excelente. Por quê? Porque a gente virou acima do Ibovespa e quase zeramos a diferença do ano. Então, o que aconteceu? No total, deu 13,18% de alta no clube, no mês de outubro. A gente recebeu de dividendo 0,38%. Então, essa valorização somou 3,55%. E o Ibovespa ele teve uma valorização de 1,75%. Então, a gente colocou 1,8% acima do Ibovespa nesse mês, tá? Nesse mês de outubro. Isso foi excelente para a gente. Tá? O que a gente está percebendo? A gente está percebendo que a nossa rentabilidade já vai próxima dos 19%. A gente provavelmente vai virar o ano com 20% de rentabilidade em 2025. Tá? Em 12 meses, a gente mantém a nossa rentabilidade, 8,16%, e o clube, desde o início, já está com 41,16% de alta. Então, a gente continua mantendo aquela rentabilidade que a gente vinha apresentando, né, a partir do mês de maio desse ano. E em relação ao Ibovespa, a gente já quase virou, está faltando um pouquinho só para a gente conseguir virar em cima do Ibovespa positivo, em 12 meses. Tá? O IPCA a gente já tinha virado, nós já estamos positivo em relação ao IPCA, 3,52, a gente está aumentando esse positivo, se distanciando, né, da inflação, isso é excelente para a gente. E o S&P 500, a gente ainda mantém a vantagem em relação ao S&P, porque ele tinha dado aquela correção, e aí com o shutdown do governo americano, né, o shutdown ele acabou ajudando a gente a manter essa rentabilidade acima do S&P no ano. Tá? Então, assim, para nós, o resultado foi espetacular em outubro. Apesar do mercado já ter subido bastante, a gente continua com rentabilidade alta. Tá? O que a gente fez esse mês? A gente está ajustando a posição da carteira automatizada Max Dividendo, que é aquilo que eu falei que a gente vai fazer. A gente vai equilibrar essas duas carteiras, Top Dividendo e Max Dividendo. Vai ficar considerando que cada uma é uma posição. Tá? Agora, a Top Dividendos é 3 vezes a Max Dividendo. A gente vai resolver isso, a gente vai deixar igual. Tá? É o que a gente já está fazendo desde o mês passado. Tá? Então, as duas carteiras, a Max Dividendo teve uma rentabilidade muito maior do que a Top Dividendos, e na média, elas colocaram acima do Ibovespa para a gente, somando o nosso resultado, de 0,59% acima do Ibovespa. No mês passado, ela tinha ficado para trás. Tá? Mas a gente segue aí administrando a carteira do clube com a mesma metodologia que a gente vinha colocando desde o início. Tá? Ou seja, não colocar exposições de risco significativo, colocar as posições em caixa quando tiver um lucro considerável, que é o que a gente está fazendo. Esse mês a gente vai ter mais realizações de lucro, e a gente vai aproveitar esse caixa que a gente tem para colocar novas posições em empresas ligadas à construção civil, ao consumo e à infraestrutura, que são empresas que provavelmente vão ter um upside aí mais significativo a partir do corte de juros do Banco Central. Tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. E assim, esse movimento aqui do Ibovespa, que é muito significativo, o que a gente está vendo é que ele é só o começo. Essa que é a verdade. Ele é espetacular, é fantástico, né? A gente está vendo que isso é real, mas isso é só o começo. Tá? Então, eu peço para vocês que vocês tenham uma sinalização para as pessoas que estão interessadas em investir em ações, que a gente tem a nossa carteira muito bem colocada para aguentar mais movimentos de alta para frente. Tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? A gente ainda tem alvos para cima do Ibovespa, ele pode chegar até 160 mil, ou seja, ele está já sinalizando que ele pode vir 10 mil pontos acima do que estava previsto para o ano de 2025. A gente ainda tem um mês pela frente, porque a gente vai considerar o mês de dezembro até a metade, mais ou menos. Depois o pessoal começa a entrar de férias, tal. Então, o que a gente está vendo é que tem mais um mês aí para frente,
E se vier uma correção, se o mercado voltar aqui para o topo histórico rompido, né, que é esse 147.500, é mais ordem de compra que a gente vai ver por aqui. Tá? Então a gente ainda tem muitas oportunidades boas pela frente aí. Tá bom? Era isso que eu queria mostrar para vocês. E qualquer dúvida é só vocês me chamarem aqui no WhatsApp e a gente vai conversando. Beleza? É isso aí. Eu vou interromper a gravação aqui.